Olá pessoal, muito bem-vindo para mais uma aula de Machine Learning Operations, onde hoje a gente vai realmente pegar no nosso código, então a gente está falando de trabalhar dentro dessa pasta de aplicação, e a gente vai começar toda a nossa função Lambda pelos testes, então a gente vai fazer primeiro um teste unitário, e depois a gente vai tentar bater em Insomnia, que é uma versão, por exemplo, como um Postman, nesse endpoint, que é o gate que a gente fez na última aula, tá bom? Então bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um folder chamado teste, e aqui dentro eu vou criar dois arquivos. Um arquivo chamado conftest.py e um arquivo chamado teste, que a gente precisa ter o nome do arquivo começando com teste, lambda, e aqui a gente coloca function.py. Então o padrão que eu sigo normalmente é o nome do arquivo que eu quero testar, vai ser teste e seguido do nome do próprio arquivo. Então bora lá. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Bom, a nossa Lambda vai ser implementada utilizando um pacote feito pela AWS para Lambdas. Então o nome dele é AWS Power Tools e para instalar ele basta dar um pip install Lambda Power Tools. No nosso caso, a gente está falando que a gente quer lidar com uma REST API. A gente vai clicar nela e a gente vai dar uma olhadinha no que tem. No caso, vocês podem ler a documentação depois com calma, sem problema, mas eu vou pegar exatamente o que a gente precisa. E como a gente quer começar pelos testes, a gente vai vir aqui e vai pegar Test in Your Code. E a gente vai pegar tudo que está aqui e vamos trazer para a nossa aplicação. Bom, aqui no caso eu vou dar um zoom out rapidamente, para ficar um pouquinho melhor para a gente ver. E a gente tem esse cara aqui, que seria o arquivo que a gente vai testar, então no caso eu não quero ele. E a gente tem esse fixture, que a gente vai colocar no nosso arquivo de conftest. O conftest é um arquivo especial do PyTest, que basicamente é executado antes dos testes rodarem. E dessa forma, essa função que a gente está criando, ela vai ser utilizada por todos os testes unitários que nós viermos a fazer. Então vamos lá. Deixa eu dar um import aqui, date class. Aqui ele está reclamando que ele não encontra, basicamente só falta a gente dar um Ctrl+Shift+F e selecionar o nosso interpretador. E no caso eu vou pegar aqui o nosso playground. Esse aqui. Beleza, date class devia ser resolvido porque é do próprio Python. Depois a gente dá uma olhadinha no que está acontecendo. Bom, acho que eu escrevi errado. Escrevi errado. Beleza. Então eu vou pegar aqui, vamos tirar, e esse nosso código vai ficar aqui mesmo, está tudo certinho. Então o que a gente vai querer fazer agora, né? Esse minimal event é o que vai chegar na nossa rota, mas ela não é bem assim. Ela é uma rota de predict, e ela vai ser utilizando o method post. Então vamos mudar isso também na nossa infra, porque o endpoint que a gente está subindo, se eu não me engano, ele é um endpoint que está com get. Então a gente vai vir aqui e fazer um post. Então, a primeira mudança que a gente fez aqui. Deixa eu fechar aqui infra, que nosso foco hoje é na parte de aplicação. E a gente tem aqui esse lambda handler, que vem do nosso do nosso arquivo source, né? Então, from source. E a gente pega o lambda function. A gente vai cortar o lambda handler lá embaixo. Beleza. E aqui a gente tira isso. E a gente está passando o lambda context, que ele consegue ser pegado aqui do conftest por causa que ele é uma fixture, tá bom? Então isso aqui dá certo. Só gosto de normalmente falar o escopo dele, então a gente vai falar que o escopo dele é módulo. Beleza? Então esse módulo que a gente está testando. Beleza? Até aqui tudo bem. Vamos tirar esse comentário daqui por enquanto. E é isso. No caso, o nosso status code, esse retorno da nossa lambda, ela vai ser um response, certo? E esse response, ele vai ter um status code. Só que aqui eu gosto de deixar um arquivo que seria o expected, como é que aqui? Response. E esse cara a gente coloca 200. E a gente espera que a resposta disso aqui seja 200. Então é um teste para quando tudo estiver certinho. Dado que esse é o evento que está chegando, e essa é a lambda que está chegando. Bom, com base nisso, nosso teste aqui primeiro está pronto. Vamos implementar a nossa função propriamente dita. Vou vir aqui,
Vou pegar esse cara. A gente não vai precisar disso por enquanto. A gente também não vai usar nenhuma biblioteca, então vamos apagar. E a gente vai pegar da onde isso daqui? A gente vai vir aqui na nossa aplicação, então. A gente vai vir aqui no AWS Power Tools. E a gente vai pegar um código deles para REST API. Então, no caso, vamos dar uma olhada aqui. Ó, using AWS API Gateway, mas tem alguma coisa para REST? Ó, REST API, exatamente o que a gente está fazendo. Então, eu vou copiar tudo isso aqui também. Copiar, vou vir para cá, Ctrl A, Ctrl V. A gente vem aqui. No momento, a gente não vai falar de tracer, a gente vai discutir sobre isso depois. Então, eu vou comentar, apesar de muito importante. A gente não vai usar o request do Python, no caso, então está tudo bem. E eu acho que, por enquanto, é só. Acho que isso aqui já está bom para a gente. Vamos lá, então. Deixa eu apagar isso aqui por enquanto, para a gente entender o que está acontecendo, né? Vou colocar um PES aqui. E a gente vai comentar esses decoradores de tracer. Bom, no caso, a gente tem aqui essa função lambda render e esse logger inject lambda context. Basicamente, ele está colocando o contexto da lambda no nosso log, que é muito bom. Então, a gente vai saber quanta memória foi usada, qual que era o tempo de execução, tudo essas partes que está mais ligado com isso. Então, o que seria isso, né? O nome da função, a whine de quem invocou, esse AWS Request ID, que é um identificador de correlação para quando você tem várias aplicações, se você quer correlacionar a chamada da API com vários sistemas. Então, a gente tem muita coisa bacana aqui. No caso, a gente quer uma rota de predict, certo? E a gente quer um post. Mas ao invés de fazer assim, eu prefiro falar que eu quero um route e a gente vai passar um método. Na verdade, métodos. E esse método que a gente aceita nessa rota é post. No caso, é quando for barra predict. Então aqui a gente já está mudando um pouquinho, muito parecido com o Flask. Então quando a gente faz esse app resolver, toda essa parte, que seria aqui, ele vai conseguir simplesmente entender que se a gente está batendo barra predict, é para vir para cá. Que é bem legal. Show de bola. Algumas coisas a mais que a gente vai querer é, por exemplo, lidar com erros, né? Então, se a gente fosse lá na documentação, você ia ver que tem, por exemplo, outros carinhas que a gente poderia usar. Então, no caso aqui, deixa eu voltar. Entendo errado. Tudo bem. E se a gente vier aqui no ponto exceptions, a gente pode importar erros padronizados. Então, no caso, eu vou pegar aqui um erro, por exemplo, internal server error, que basicamente ele está retornando 500 e tudo isso vai estar aqui nessa parte de error handling, que seria isso aqui, exception handling. E aqui ele está explicando como que funciona. Então, no caso, a gente vai querer uma rota que captura todos os nossos erros, certo? Então, copiei de lá, vou pegar aqui. No caso, a gente quer pegar qualquer seção, então, para deixar simples, a gente vai fazer assim por enquanto. E a gente não vai querer fazer isso aqui, tá? O que a gente vai querer retornar é o próprio internal server error. Só que a gente não vai retornar, a gente vai dar um raise, e eu vou passar esse internal server error, e a gente vai passar uma mensagem. Então, por enquanto, vai ser simples assim, tá bom? Quando a gente quer fazer uma resposta de verdade, não dar raise em alguma mensagem, porque a gente até poderia talvez dar raise no 200 se tivesse, mas isso não é o padrão. A gente vai pegar aqui nesse carinha chamado Event Handler e a gente vai começar a realmente usar outras funcionalidades dele, como por exemplo o Response. E é sempre bom a gente tentar usar tudo que a biblioteca tem para oferecer, porque a gente é integrado e a chance de dar problema é muito pequena. Ele tem um Content Type. Também é bem legal. Agora tá vermelho, tá certo. Vamos dar aqui assim, uma olhadinha. Beleza, então o que a gente pode fazer com esse response? A gente pode efetivamente usar ele para retornar alguma coisa que a gente quer nessa rota. Vamos pegar qualquer carinha dele
Vamos fazer um Ctrl F response aqui. E a gente vai pegar tudo isso aqui e vamos colocar aqui. Perceba que o nosso status code ele vai ser 200, mas para ser um pouco mais elegante, a gente vai tentar usar o módulo HTTP, né, do nosso Python. E aí a gente pode fazer... Opa, eu cliquei em alguma coisa errada, deixa eu fechar e abrir de novo. A gente pode clicar aqui, e aí a gente pode fazer aqui assim, e a gente quer um OK. Deixa eu ver se aqui é certo. Eu acho que é com uma maiúscula, só não sei por que aqui não deu autocomplete, mas muito cor, né? Então assim mesmo. E a gente quer o valor disso, que vai ser 200. Tá? Então bem mais elegante. Aqui a gente tem um content stack display, né? Que seria o nosso tipo de aplicação que está montando, né? Não é text. No nosso caso é um application JSON. E a gente tem um body aqui que tem que ser string, então normalmente eu gosto de voltar um dicionário, mas ele precisa ser necessariamente aqui uma string. Então a gente normalmente usa o módulo dumps no JSON para transformar esse dicionário numa string, então a gente precisa também fazer um import desse módulo no nosso código. Pronto. Feito isso, isso aqui é importante, que é isso que a gente erra bastante normalmente. Eu vou passar um teste, 2 pontos, 1, vírgula, e aqui eu vou colocar um teste 2, 2.2. E aqui eu vou colocar um 1. Tá? Então parece que está tudo certo com o nosso código também. E a gente já pode talvez testar isso. Como que a gente testa esse código? Bom, a gente está usando PyTest. Então a gente vai entrar aqui dentro do nosso folder de aplicação. E vamos dar um zoom. E a gente vai ver que aqui dentro a gente tem o nosso folder de teste. E a gente pode dar PyTest, que eu já instalei, né? -S para os prints funcionar, se a gente quisesse. E isso aqui deveria dar certo. Mas aqui ele já fala, no módulo named source. Por que esse erro acontece? Isso é, às vezes, difícil de debugar, mas tem que lembrar sempre que no folder de teste a gente precisa de um arquivo chamado init.py. Se a gente fizer isso, a gente pode ver que deve funcionar direitinho. Não, porque ele não conseguiu importar o nome httresponse from http. Talvez foi alguma coisinha que eu errei. Deixa eu dar um segundinho para ver. Aqui não é response. É status. Agora sim. Faz muito mais sentido também. E agora ele, aqui na rota route, pegou uma coisa não esperada, então é métodos, deve ser com um S só, vamos dar uma corrigida nisso. E agora está bacana. E por que isso funciona? É porque aqui na nossa aplicação, no nosso teste, vou jogar aqui para trás, vamos dar um zoom out rapidinho. A gente vê que ele está retornando 200. Se a gente esperasse 201, no caso, a gente já vê que tem um erro. E ele fala exatamente qual que é o problema. Então, o teste é muito poderoso, a gente vai começar a usar cada vez mais, tá bom? Vou colocar aqui um 200. E show de bola. A gente já tem uma coisa bem legal aqui para a gente testar. Então, no caso, eu vou querer também logar algumas coisas. Então, por exemplo, né, o que a gente pode querer logar? Vamos ver. A gente pode querer logar o erro. Então, eu posso falar logger.exception, certo? E eu posso falar qual que é o erro, né? Então, a gente poderia fazer alguma coisa assim. Um erro aconteceu. Vamos supor. E aqui eu poderia fazer alguma coisa do tipo logger.execution. E a gente poderia fazer alguma coisa como manter a rota corretamente. Só para a gente ver esses logs acontecendo, sendo logados no CloudWatch.
no CloudWatch Log Group que a gente vai criar e por aí vai. Tá? Então, a nossa aplicação assim está funcionando, está bacana aqui. A gente testou ela no PyTest. E a gente precisa agora mexer um pouquinho na nossa infraestrutura para poder logar tudo que a gente quer. Então, vamos lá. Antes de a gente arrumar isso, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada no que acontece caso a gente não arrume esse tipo de coisa. Como que funciona o log. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para o nosso folder, deixa eu dar um zoom, de aplicação, desculpa, de infraestrutura, e eu vou digitar aqui no validate. Ele falou que não está instalado, aqui os módulos, a gente vai dar um terraform init. Muito bom. Agora a gente consegue fazer um terraform join. E ele tem 10 itens aqui que ele gostaria de adicionar. Tudo bem, vamos deixar ele adicionar, vamos dar um apply. Bom, como vocês podem ver, primeira vez demora bastante, então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso console da AWS e ver o que foi criado. Então, teoricamente, a gente vem aqui no API Gateway, deve ter uma rota para a gente do post. E aqui, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é como que você encontra o URL para bater aqui onde a gente quer, né? Porque talvez possa ser um pouco difícil de encontrar, né? Então, se a gente vier aqui em estágios, a gente vai aqui em REST Gateway, a gente encontra uma URL para invocar. Claro que quando vocês tentarem, no caso de vocês não vão conseguir bater nessa URL, porque já vou ter deletado, mas é assim que você encontra ela. Só que eu gostaria de ter isso no meu Terraform, porque eu não quero vir até o console para encontrar isso. Então seria muito bacana se a gente conseguisse fazer uma variável de output que permitisse a gente ter isso aqui no nosso terminal. Então vamos lá, eu quero fazer isso inicialmente. Bom, aqui no nosso variável de output a gente vai criar esse cara. A gente vai chamar ele de predict route, por exemplo. Vou deixar normal. E ele vai ter um valor. E a gente pode copiar esse valor daqui. E eu vou colocar esse igual aqui. E vou colocar tudo isso. Bom, esse cara aqui, ele é o nosso ID. Então, primeiramente eu vou pegar ele, né? Aqui dos nossos recursos. A gente não precisa esperar. Esse REST API Gateway, ele é o REST Gateway, ele tem um ID, certo? Então essa é a primeira parte. Além disso, aqui é a região. Essa região a gente também não precisa. Por quê? Porque a gente tem isso. Ela vem como uma variável. Então vamos dar uma olhadinha se isso é verdade. Região é realmente uma variável. Então beleza. E aqui por último, a gente tem o REST Gateway. E esse cara, ele também é dado pelo nosso deploy. Tá? Mas é um nome que a gente dá para ele. Então, eu prefiro criar uma variável que vai ser mais genérica e eu gostaria de introduzir um conceito novo aqui para vocês, que chama locals. Então, eu vou, por exemplo, vir aqui no comecinho do nosso arquivo, eu vou criar esse locals. E eu consigo definir variáveis aqui que eu posso usar nesse módulo. Só que eu não preciso fazer input, nada disso, a gente não está usando TFVars. Então é uma forma diferente de a gente fazer a mesma coisa que a gente vem fazendo. Então vamos lá. Qual que vai ser o nome que eu vou dar para isso aqui? Bom, vai ser Stage Name. E ele vai ser REST Gateway. Eu vou pegar, vou dar um Ctrl F no REST Gateway e a gente vai começar a alterar ele onde for necessário. Então aqui não, mas aqui sim. Então a gente precisa digitar local e perceba que aqui não tem um S e a gente vai fazer
o stage name. Então, é uma forma de a gente mudar só em um lugar depois, se a gente quiser. Além daqui, a gente precisa colocar isso aonde? Vamos dar uma olhadinha. Aqui também. E eu acho que é só esses dois lugares. Só que agora a gente pode também aproveitar disso, utilizar esse cara aqui. Caramba, perdi. Esse cara não vai pra cá, esse cara vem aqui assim. E show de bola. Só que mais que isso, a gente não quer só esse cara. A gente gostaria também de bater num lugar específico. Por que é isso aqui, né? Isso aqui é a raiz, né, do nosso endpoint. A gente quer bater no nosso recurso. Então falta um bar predict. E esse bar predict, a gente poderia criar analogamente uma variável chamada route name, porque a gente só tem uma rota, né? Então poderia ser assim. Claro, se você planeja colocar mais rotas, talvez não seja o melhor nome, mas aqui eu quero explorar realmente esse conceito, né, do locals com vocês. Então a gente pode vir aqui e a gente pode trocar esse carinha por uma string, onde a gente vai passar aqui o nosso dólar, a gente vai colocar aqui um bar, e aqui a gente coloca o route name, então local.route name. E esse route name, ele vai ser predict. Bom, beleza, a gente já alterou isso também. E dessa forma, a gente consegue escrever exatamente o que a gente precisa executar para poder fazer uma chamada para esse lugar. Vamos testar. Muito bom, parece que está certinho. O que eu vou fazer agora? Opa, tem uma letra a mais. Esse carinha daqui está dentro desse módulo, e para a gente poder ver isso, a gente precisa trazer isso para a raiz do nosso repositório, onde está rodando os comandos de Terraform. Então, vamos vir aqui e vamos criar um arquivo de outputs na nossa raiz. Opa, cliquei dentro de módulos. Não tinha antes. E aqui o outputs, o que ele vai ser, né? Em versão output, né? Chama predict route, exatamente igual ao anterior, mas o valor é diferente. O valor vai ser do módulo do API Gateway, onde a gente está expondo predict route. E se eu fizer agora o comando, né? Terraform refresh, opa, deixa eu vamos dar um zoom. Refresh. A gente vai, ou deveria pelo menos, conseguir ver esse output. Esse output ele está aqui, né, exatamente como a gente planejava. Eu vou pegar ele, por enquanto. E eu vou, não estou conseguindo copiar, peraí. Pronto. E eu vou para o Insomnia, onde a gente vai criar uma nova coleção. A gente vai chamar de ml REST API. E a gente vai criar também um HTTP request. E a gente sabe que é um post, que a gente sabe já a URL. Nesse caso, se eu fizer um post para esse carinha, ele retorna para mim version 6. Por que ele está fazendo isso? A gente não configurou dessa forma. Perceba, nosso código está bem diferente. Ele deveria ter retornado isso aqui, na verdade. Então, o que será que está acontecendo? Ele parece estar usando o nosso resultado antigo, né? Era do nosso... antes de a gente mudar o código. Bom, de alguma forma, a parte responsável por gerar a imagem, ela não entendeu que a gente mudou o código e está gerando errado. Então vamos dar uma olhadinha nisso, tá? E além disso, eu acho que seria bem interessante também a gente começar a criar um folder de artefatos. Eu
vou deixar ele aqui dentro da parte de aplicação. Acho que é um arquivo, né? Nesse folder de artefato, eu gostaria também de redirecionar na parte de image esse source code zip que a gente gera. Então, eu vou fazer isso. Eu vou dar uma olhadinha nessa parte, que provavelmente está errada. Olha que interessante, realmente está errado. Por quê? Porque eu mudei de folder, eu estou colocando em outros lugares. E por ficar mudando de lugares, esse repositório todo que a gente vem desenvolvendo, acaba que ele não entende esses caminhos. Então, ele não percebeu que mudou alguma coisa, porque está tudo diferente. Então, deixa eu fechar aqui com vocês. Ele está olhando para cá, o Cabreira, desktop, e a gente está em outro lugar, né? Então, realmente, isso não ia funcionar. Então, seria legal a gente ter uma variável que a gente pudesse, talvez, usar para referenciar tudo que a gente está falando, mas a gente vai ver mais para frente que tem até formas mais elegantes de lidar com esse problema de caminhos, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu vou copiar, por enquanto, isso aqui, e vou vir até a parte daqui. Vou jogar essa parte aqui fora. Eu vou... Essa parte tudo bem. Percebe que ele está jogando aqui para models, lambda image, etc. Eu quero que ele jogue, na verdade, para o nosso folder artifacts. Show. Vou copiar essa raiz de novo. E a gente precisa falar para eles, né, que somente quando acontecer uma mudança dentro desse folder que a gente pode fazer alguma coisa. Não é aqui, né? Peraí. Também não é aqui. Aqui. Beleza, agora parece estar certinho. Além disso, perceba que tem um erro, né? É que não vai trigar a nossa atualização da imagem se a gente mexer simplesmente no nosso requirements, né? Um bug do nosso código. Se a gente mexer no Dockerfile, triga, porque a gente está apontando para ele. Se a gente mexer no nosso qualquer coisa dentro do folder do source, também triga, a gente recriar a imagem. Mas se a gente mexer no requirements, não triga nada. Então, o que eu vou fazer é criar um requirements file aqui pra gente. Onde a gente vai, efetivamente, ao invés de passar Dockerfile, a gente vai passar requirements. Nossa, peraí, escrevi tudo errado. Para não ter problema de errar. A não ser que eu tenha errado o caminho. Mas a ideia é vocês pegarem. Depois a gente descobre se está errado o caminho. Pronto. Tá certinho aparentemente. Então agora a gente tem essas coisas mudando, mas perceba também que a gente precisa mudar esse caminho. É bastante coisa, né? Realmente isso está com cara de que precisa de uma variável de ambiente. Vamos fazer isso então, só para ficar um pouquinho melhor. Vai. Depois a gente muda também, não tem problema. Então eu vou criar aqui um locals geral nesse módulo, não precisa estar em um dos arquivos. E a gente vai chamar de root módulo path, root info path, não sei, acho que não é assim, né? Então vamos chamar assim. Deixa eu pegar e jogar pra cá. Jogar pra cá, vamos lá. Root app. Vamos fazer assim. Acho que fica um pouco mais elegante. A gente vai fazer isso aqui. E eu vou adicionar uma barra final também. Beleza. E a gente vai começar a brincar com isso. Tá, então a gente quer fazer um local aqui, que vai ser tudo isso. Eu vou fazer rapidinho e eu já volto. Vamos lá. Vou tirar o barra daqui.
válido. Então vou fazer um Terraform Apply de novo, para ver se a gente realmente consegue mudar a nossa aplicação. Agora a gente deve receber um erro. Vamos lá, vamos dar uma olhada na chamada do nosso API. Vou fazer um Terraform Output. Ele pede para dar um refresh, vamos dar um refresh. Porque eu tenho que entrar dentro do aqui já. Você percebe que não mudou, né, o endpoint, porque a gente não deletou o API Gateway. Deixa eu copiar aqui para o nosso Insomnia. E a gente tem que receber um erro aqui, né? Por que a gente tem que receber um erro? Internal Server Error. Bem interessante esse erro. E como que a gente descobre o que está acontecendo? A gente deveria ver um log no Gateway, certo? E como que a gente vai ver esse log no Gateway? Bom, vamos tentar ir lá na nossa conta da AWS e investigar isso. Logs a gente vê no CloudWatch. A gente vem em grupo de logs e não tem nenhum grupo de log. Não tem nada. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque a gente não habilitou logs no gateway. Então a gente está às cegas, a gente não vai conseguir debugar nada. Como que a gente resolve isso, né? Então vou mostrar aqui o API Gateway. Clicando aqui no console, a gente poderia mudar algumas coisas nessa rota. Então aqui tem estágios, aqui no REST Gateway a gente vê que tem a parte de registro e rastreamento. Ó, ativar o CloudWatch Logs. E tem métricas detalhadas, tem X-Ray, muitas coisas que a gente vai ver aqui, mas de qualquer forma, a gente precisaria fazer isso. Eu vou fazer isso via Terraform novamente. E, claro, é um pouco mais complicado do que clicar um botão aqui, né? Então vamos lá. Aqui a gente vai criar um arquivo chamado CloudWatch. Onde a gente vai colocar tudo que a gente quer aqui dentro. Tá? Então vamos lá. Ih, faltou salvar esse arquivo. Provavelmente isso também geraria um erro. Mas tudo bem. Vamos vir aqui no CloudWatch. Como que a gente vai efetivamente resolver esse problema, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é falar no recurso AWS CloudWatch. E aqui é o log. Group. A gente vai chamar de CloudWatch. Vai abrir nossos famosos. A gente vai criar aqui um CloudWatch log muito especial, onde a gente vai colocar os nossos logs streams que basicamente contém o que a gente está logando na aplicação. E por que esse CloudWatch log group especial? É porque ele tem um nome específico que precisa ser garantido se a gente quiser fazer que funcione. Então, vamos lá. Como é que funciona? É API Gateway Execution Logs. E aí aqui a gente precisa passar o ID do nosso gateway. Então vou vir aqui. Como é que a gente faz, né? A AWS, já esqueci qual é o recurso. Vamos pegar esse recurso aqui. A AWS, mais, ponto, IT. Perfeito. Seguido de uma barra e do nosso stage name, que a gente já também colocou numa variável de ambiente chamada local.rest stage. Não ajudou.
Às vezes é legal ter um arquivo só pro locals, né? A gente às vezes não sabe onde está, é uma boa prática também. Depois a gente pode fazer uns ajustes finos nesses repositórios em geral. Tá? Então aqui a gente tem esse nome que é especial, que vai conter as nossas aplicações. Se não tiver esse nome, não funciona. Tá? E além disso, a gente vai falar qual que é o retention day dele. Vou colocar aqui, por exemplo, quanto tempo que a gente quer que esses logs fiquem lá. Vou colocar um dia, só para, se eu esquecer ligado, não sai caro para mim, basicamente. Claro que se você desligar depois que você fizer as coisas, vai sair de graça, né? Então fiquem tranquilos. Beleza. E agora a gente vai criar um recurso também que é um tanto quanto diferente, eu diria, que chama AWS API Gateway Account. E esse recurso você vai setar algumas coisas, né? E nele a gente vai falar que a gente pode usar o CloudBot default. Então aqui a gente tem que passar o role arm. E que a gente sabe esse role arm, porque esse carinha aqui, né? A role do CloudWatch, porque ele precisa de permissão para salvar lá. Então a gente tem que fazer isso. Né? Então vamos criar um recurso chamado YAML Role, né? Então vamos lá, AWS YAML Role. A gente pode chamar essa role de CloudWatch. O que uma role tem, né? Uma role ela tem um assume policy que a gente vai colocar aqui. No caso, eu vou só copiar isso para a gente ser um pouquinho mais rápido. Copiar daqui. Eu acho esse jeito bem interessante. A gente quer um assume role, né? A gente está criando aqui um data source que tem um statement, né? Que é essa assume role. A gente sabe que é um serviço, a gente só, na verdade, quer que seja um API Gateway que está sendo autorizado a assumir essa role. Então a gente vai colocar assim. Então isso aqui já funciona pra gente. Gateway assume role policy. Pode ser alguma coisa assim. E aí é interessante que essa role ela vai utilizar esse data resource aqui no assume role policy dela. A gente vai fazer assim e a gente pega tudo isso. Tá. E a gente faz um JSON no final. E show de bola, era isso que a gente queria. O nome dessa role ela pode ser um pouquinho mais explicativa, acho que vale a gente colocar Gateway CloudWatch. E agora a gente estava só dando permissão, né, para o gateway assumir essa role, mas ele, beleza, assumiu uma role que não faz nada. Então a gente precisa efetivamente passar agora o que ele vai poder fazer, né? Só que ele tem algo chamado inline policy. Acho que a gente vai fazer assim, então. Essa é uma policy que ela vai estar atrelada a essa role. É isso que eu quero fazer. Vamos ver se a gente consegue. Interessante. Percebe que ele está passando uma inline policy aqui. E ele tem um data YAML policy document. A gente vai querer fazer parecido dentro desse YAML role. Então a gente vai vir aqui. E
a gente vai falar que essa é uma policy de CloudWatch. E a gente precisa criar esse cara novo, tá? Então a gente vai chamar inline CloudWatch policy. Ele vai ser muito parecido com esse aqui. Então a gente vai provavelmente copiar desse cara, mas eu quero ver se eu acho um cara melhor aqui pra gente copiar antes. Pode ser. Gostei mais desse. Isso aqui a gente vai fazer assim. E aqui a ação que a gente quer disponibilizar é um conjunto de ações, não é qualquer coisa, né? Então a primeira coisa que a gente quer fazer é falar que é do recurso logs. E a gente quer que ele possa criar um log group, caso ele sinta a necessidade. Então é sempre bom a gente passar, por exemplo, essa permissão. Além disso, isso tudo está na documentação, né? Meio clichê, se você procurar você vai achar. E a gente pode criar um log string, que vão dentro do log group. Vai ficar mais claro quando a gente vê na AWS. Por último, a gente vai ter o nosso logs describe. Eu errei. Tem mais um, esqueci. Tem mais alguns, na verdade. A gente tem agora também o put log. A gente colocar logs nesses logs streams. A gente tem o get log também. E pode ser que ele precise por algum motivo. Isso tudo retiro da documentação, né? Por enquanto eu vou falar que eu posso fazer isso daí em qualquer recurso, mas não precisava ser assim, poderia ser que eu estou passando o ar especificadamente do log group que eu estou criando, então poderia ter feito isso aqui. É o war da role, eu errei, da role. Isso aqui não tem ordem. Beleza. Então aqui a gente está passando um path para essa role que a gente não precisa, né? Então vou tirar, deixar ela virar onde ela quiser, por ser na raiz. A gente tem esse gate role policy que deveria estar em algum lugar. Vamos dar uma olhada. Cadê o nosso data para isso? Está aqui embaixo. Show, então ele pode assumir a role que a gente está criando, e a role que a gente está criando tem essas permissões aqui. Beleza. Então parece tudo certinho, eu vou só dar uma ajeitada aqui. Bom, vamos usar o Terraform Validate e vamos usar o Terraform Apply agora. Bom, parece que funcionou. Vou voltar aqui para a nossa conta AWS. Eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso estágio, no REST Gateway. E se a gente vier em rastreamento, eu esperava que isso aqui tivesse checado. Não está checado, o que é um pouco estranho, mas tudo bem. Vamos ver se a gente consegue fazer o nosso post aqui bater corretamente mesmo sem isso. Então, vou pegar aqui nossa URL, parece que não mudou o nosso gateway. Estou fazendo uma chamada, continua dando erro, a gente não mudou nada na lógica da aplicação, mas o que eu quero ver
é se aqui, por acaso, a gente vai ter algum log disso daqui. Bom, pelo menos um log group a gente vai ter porque a gente explicitamente criou o recurso. Aqui a gente tem um welcome por causa daquele gateway account que a gente fez, aquele setup, etc. E aqui a gente deveria ter um log string. Às vezes demora um pouquinho para chegar, então vamos esperar um pouquinho. Opa, então, aparentemente encontrei o erro, né? A gente faltou a gente criar um recurso específico pro stage, né? A gente fez tudo isso, mas como vocês podem ver, né? Aqui no gateway, lá no stage, não tinha mudado. E isso me levou a acreditar que faltava alguma coisa específica do stage do API Gateway que a gente precisava alterar. E, no caso, era exatamente isso. Então, eu vou vir aqui no CloudWatch mesmo, tá? Ou nesse API Gateway. E a gente, porque fica aqui embaixo do stage, e a gente vai mudar, né? A gente vai criar um AWS API Gateway _ method. Não. Opa, achei. Legal. Ele foi. E aqui a gente vai usar sempre o REST Gateway. Vou colocar em classe para eu saber que é o nome. E aí a gente vai começar a colocar esses detalhes do stage que a gente está falando, né? Especificadamente com o método, né? Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é qual que é o nosso REST API. A gente tem esse REST API e a gente pode falar que é o REST Gateway. Beleza. E a segunda coisa que a gente quer é o stage name. O stage name, a gente tem várias formas de pegar, a gente poderia pegar do local, mas eu quero pegar do próprio gateway, ou ter uma outra forma de pegar isso para vocês mesmos. E além disso, quando eu estou utilizando esse recurso aqui dentro desse recurso chamado Gateway Method Settings, então esse recurso está dentro deste recurso, a gente começa a gerar um grafo de dependência, né? O Terraform faz isso para a gente. Então, se eu colocar isso, ele explicitamente sabe que é para ele rodar aquele primeiro, depois esse. Então, isso é bem legal também. Então, aqui em Method Path, a gente vai ser bem permissivo por enquanto. Tá? Não tem problema. E aqui a gente vai colocar um settings, onde a gente vai falar qual que é o login level. E a gente vai falar qual que é o nosso throttling, porque isso aqui é para evitar, por exemplo, para evitar pessoas tentando abusar da nossa API, no sentido de uma mesma pessoa tentando fazer várias chamadas. Né? Isso não é importante agora, mas vai ser importante para a gente. E aí a gente vai colocar números quaisquer agora, novamente, não vamos se preocupar com isso. Tá bom? Então aqui eu estou falando que eu posso fazer 10 chamadas por segundo na nossa API. Mais que isso, ele vai dar throttling, ele vai começar a recusar tipo, o mesmo cliente. Porque ele ainda não tem como saber qual que é o mesmo cliente, porque a gente não tem nenhum tipo de identificação, a gente precisa de algum ID. A gente vai fazer isso no futuro. Tá? Eu vou deixar isso aqui assim já. E vou rodar um Terraform Validate. Parece que está tudo certo, vamos tentar de novo no auto-approve. E show de bola, parece que está certinho. Vamos lá aqui para o nosso carinho. Estamos fazendo a nossa chamada, deu errado, mas agora, se tudo deu certo, vamos dar uma olhada se isso aqui está alterado. Estágios. Agora já está check para a gente. Então, né, nessa rota, se a gente fizer alguma chamada, agora está pensando um pouco mais, vamos dar uma olhada. Tá, quase lá. Pode ser que demore um pouquinho, mas vamos dar uma olhada. Que susto, né? Eu tive que só esperar um pouco, fiquei dando vários refreshes, bati várias vezes na API, e aqui a gente tem o nosso log,
E a gente pode ver que aqui ele fala especificadamente o que está acontecendo. Então vamos dar uma olhadinha. Lambda execution failed, com o status 200, que também é bem estranho, né? Devido à função errada, né? Não consegui importar o Power Tools. Então agora a gente já conseguiu pelo menos habilitar o log do Gateway, a gente vai conseguir ver mais fácil. Esses são logs de execução, a gente poderia também habilitar logs de acesso, que é qual IP chamou meu Gateway, isso também é possível, mas a gente vai deixar para uma outra aula. Então o que eu quero fazer agora é resolver esse problema. Vamos aqui no nosso Requirements, e vamos pegar primeiro o nossa aplicação. Tá. A gente vai colocar aqui eu vou colocar o Power Tool aqui como dependência. Então, por causa que a gente fez esse carinha aqui, teoricamente deveria dar tudo certo, porque a gente também alterou para ele olhar, trigar para criar uma nova imagem quando a gente olhasse para esse arquivo. Vamos testar isso. Eu vou fazer um arquivo aqui. E vou dar um validate, vamos ver o que acontece. Porque a gente mexeu na info, né? Teoricamente não precisaria. Beleza, então vamos tentar de novo aqui no nosso gateway. Ele retornou ok com o nosso teste. Com isso, para a nossa aula não ficar muito longa, a gente vai finalizar aqui. Na próxima aula a gente também vai habilitar os logs da Lambda, porque a gente não habilitou. E a gente vai trabalhar também com construir mais a lógica da aplicação para ficar mais parecida com o que a gente fez na primeira aula. Tá bom? Então, muito obrigado. Fico esperando vocês. Até a próxima.